Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Introdução ao segundo livro de Crônicas. Autoria. Considerando que primeiro e segundo Crônicas eram originalmente um só sefer, rolo, livro, consultar a introdução a primeira Crônicas para melhor compreensão da questão da autoria dessas obras. Uma vez que a tradição judaica aponta Esdras como autor de Crônicas, do livro que leva seu próprio nome, Esdras, e de Neemias. Eu vou estar lendo aqui a introdução de 1 Crônicas, um trecho. Originalmente, o livro das Crônicas dos Reis forma um único sefer, rolo, livro até 180 a.C., cujo título hebraico significa Os Acontecimentos do Ano, ou Anais dos Tempos, de Adão no Éden até o cativeiro na Babilônia, e o decreto do imperador Ciro autorizando aos exilados judeus voltar à sua terra. Em certo sentido, é um resumo do Antigo Testamento. Velho Testamento, registrando sucintamente o fluxo da história antes do Novo Testamento. Ainda que não especificado por nome no livro, Esdras tem sido tradicionalmente indicado como seu compilador, autor principal. Agora voltando lá. Propósitos. Iniciando onde o livro de 1 Crônicas é interrompido, segundo Crônicas passa a registrar a história do reinado do filho de Davi, Salomão, entre os anos 971 e 931 a.C. Então, segundo Crônicas, que vamos começar aqui a leitura, passa a registrar a história do reinado do filho de Davi, Salomão. O livro também se preocupa em enumerar todos os reis de Judá. Desde Roboão, 931 a.C., até Zedequias, 586 a.C. Assim, a obra cobre o mesmo período contido em 1º e 2º Reis, embora a segunda Crônicas focalize exclusivamente os reis de Judá, excluindo uma breve menção ao decreto do imperador Ciro, promulgado em 539 a.C., pelo qual os judeus receberam permissão de voltar à Judéia e construir seu local de adoração e reunião religiosa. Algumas passagens registradas no livro de 2 Crônicas se notabilizaram e ficaram conhecidas em todo o mundo. A oração de Salomão pedindo a Deus que lhe desse sabedoria, capítulo 9, versículo 1 ao 12. A dedicação do magnífico templo, chamado Casa de Yahvé, construído por iniciativa e liderança de Salomão, capítulo 5 ao 7. A visita da rainha de Sabá, capítulo 9, versículo 1 ao 12. E a profecia em relação à duração do exílio, 36, 20 ao 21. Além disso, 2 versículos despontam como os tradicionalmente favoritos, 7, 14 e 16, 9. Data da primeira publicação. Um consenso cada vez mais uniforme entre pesquisadores e estudiosos situa a primeira publicação do livro por volta da segunda metade do século V a.C.,
entre os anos 450 e 425, e, portanto, possivelmente dentro do período da vida de Esdras. Esboço geral de 2 Crônicas. O próspero governo do rei Salomão em Israel, capítulo 1, versículo 1 ao 9, versículo 31. O estabelecimento do reinado de Salomão, capítulo 1, versículo 1 ao 17. A casa de Yahvé, o templo erguido por Salomão, capítulo 2, versículo 1 ao 7, versículo 22. A notoriedade do rei Salomão na história, capítulo 8, versículo 1 ao 9. O declínio e a morte de Salomão, capítulo 9, versículos 29 ao 31. Os reis de Judá, o reino do sul. Os reis de Judá, o reino do sul. Nós vimos, que 2 Crônicas focaliza exclusivamente os reis de Judá. E 2 Crônicas dá continuidade aonde 1 Crônicas foi interrompido. Então nós vamos ver aqui que vai os registros, a história do reinado do filho de Davi, a história de Salomão. Agora, os reis de Judá, o reino do sul, capítulo 10. Aí vai falar Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeurão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim / Eliaquim, Joaquim, em 587 a.C., Zedequias, de 597 a 586 a.C. Depois, a ordem expressa do imperador Ciro, capítulo 36, versículo 22 ao 23. Diagrama do conteúdo de 2 Crônicas. Alvo, capítulos, temas, lugares, época e tempo. Alvo: reinado de Salomão. Queda de Judá. Capítulos. Capítulo 1, o templo de Salomão. Capítulo 6 ao 9, a adoração de Salomão a Yahvé o Senhor. Capítulo 10 ao 12, corrupção, entre parênteses, Roboão. Capítulos 13 ao 28, correção, entre aspas, Asa até Joás. Do capítulo 29 ao 32, compromisso, entre parênteses, Ezequiel. E dos versículos 33 ao 36, cativeiro, entre parênteses, Babilônia. O tempo, cerca de 40 anos, o reinado de Salomão. E a queda de Judá, cerca de 400 anos. Em lugares, Judá, o reino do sul. Muito bem. Nós concluímos aqui a leitura de a introdução ao segundo livro de Crônicas e, subsequentemente, estaremos lendo, gravando o capítulo 1 do 2 Crônicas.